Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Ana Gerobano. Hoje é dia 26 de outubro de 2025, um domingo, né? Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora mais uma vez aí que nossa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti. É que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Visita também, meu Deus, essa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, tomando a mente, o coração, guardando. Se tiver alguém lutado, que o Senhor possa estar confortando, decanta lá e a saia, que eu te peço nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Pessoal, a palavra do Senhor hoje está em 2 Reis 7, tá? Diz assim, vamos lá? Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada, serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu, você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Meu Deus, é forte, hein? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra. No momento, João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albani, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque decanta lá e a sua decanta lá e a récia. O objetivo, Pai, deste canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é. Para que Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, para que Jesus seja proclamado, Pai. Deus, eu sou humilde, posso não ter aquele estudo, mas o mais importante é a tua palavra. Eu sei que a tua palavra ela é a base de tudo, porque a tua palavra é o próprio Cristo, decanta lá e sai. Então, quando eu medito na tua palavra, decanta lá e sai, quando eu estudo a tua palavra, Deus, eu sei que ela tem vida, decanta lá e sai, que ela vai, que ela não volta vazia. Isso que me importa, porque o Senhor falou, eu sou a palavra, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Decanta lá e sou. Obrigada, Jesus, obrigada. Que no canal João 3,30 o Senhor cresça sempre e eu desapareça sempre. Amém, Jesus, amém. Igreja, olha só, é muito interessante. Vamos ler de novo aqui, antes de eu falar o que eu quero falar, né? Vamos lá. Eliseu respondeu, Eliseu respondeu, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tá? Tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Os oficiais em cujo braço o rei estava, o oficial em cujo braço o rei estava apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse, né, duvidando, ainda que Deus abrisse a comporta dos céus, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu, você o verá com seus próprios olhos, mas não comerá. Igreja, por quê? Desculpa. Igreja, você acredita que a fome era tão grande que até as cabeças de jumento, que era coisa assim, eles comiam, igreja. Ó, a palavra vai dizer que a fome era tão grande, que é tão grande, que é tão grande, que até uma cabeça de jumento, né, ela chegou a valer 80 peças de prata. Não, pra você ter ideia, tá? Pra você ter ideia da fome em Samaria. Isso você vai estar vendo no capítulo 6, tá? Tá? Que uma cabeça de jumenta chegou a valer 80 peças de prata. E uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Para você ver que bolsa de pomba e cabeça de jumento, né, valia uma fortuna, né? E aí o homem de Deus vem e relata essa situação, decanta lá e sou, decanta lá e sai. E aí o homem duvida, né? Mas duvida por quê? Porque a miséria e a fome em Samaria era grande. Decanta lá e sou, decanta lá e sai. Então, igreja, aleluia, decanta lá e sou, decanta lá e sai. Então, era terrível, né? Então, quando esse oficial ele fala isso, para ele era impossível mesmo. Gente, as pessoas estão comendo, estão comprando para comer cabeça de jumento. Decanta lá e sai. Estão comprando caneca de bosta de pombo para comer. Como assim? Aí vem Eliseu e diz assim, como assim?
Ouça a palavra do Senhor. Se diz o Senhor, amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Poxa, estava custando 7. Agora tu vem, 7 não, valendo 80 peças de prata. 80. Agora tu vem e fala que vai custar uma medida. Igreja, é milagre. Isso não é milagre, não, igreja. Isso não é milagre. Se não for milagre, eu não sei o que é milagre. Então, igreja, olha a situação. Meu Deus do céu. Então, é muito forte. Muito forte. Depois eu vou até marcar isso. E aí diz assim o cerco. Vamos lá. E havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome. Aí os próprios leprosos falando entre si, né? Os 4 leprosos que estavam lá. Aí eles falam: se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render se eles para nos render, se eles nos pouparem, viveremos, se nos matarem, morreremos. Ou seja, vamos lá para o acampamento dos sírios, dos inimigos. Então, foi o próprio Deus trabalhando, tá? Então, igreja, aí diz assim no 5: ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvir o ruído de um grande exército, como cavalos de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos Hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então criou um alvoroço. Deus preparou uma situação, decanta lá e sai, né? Aonde eles achavam que era o ataque do inimigo. Mas olha só. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Então, eles fugiram, né? Igreja, então quando eles fogem, decanta lá e sai, né? Eles fugiram. Quando eles fogem, tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram nas tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupa, saíram para esconder tudo, depois voltaram, entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram. Olha, os leprosos se esbaldaram. Esses leprosos que não tinham nada, decanta lá e sai, eles acabam se esbaldando. Eles eram leprosos. E Deus muda a situação deles. Vamos lá. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias. Este é um dia de boas notícias. Deus tem boas notícias para mim e para você. Lá da canta lá decanta lá sai. Deus vai abençoar tanto a tua vida, tanto, decanta lá sai, que você vai ter para abençoar o próximo e muito, né? É um dia de boa notícia. Não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Não, a bênção não pode ser só nossa, não. Vamos dividir com os outros. Eles estão com fome. A gente estava na porta. Se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente sair, a gente morre. Decanta lá e sai. Então vamos falar para os outros da bênção que o Senhor fez. Decanta lá e sai. Aleluia, né? E aí diz assim: então foram, chamaram o sentinela da porta da cidade e lhes contaram. Entramos no acampamento do arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos, amarrados e tendas abandonadas. Então havia o quê? Apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. Eles abandonaram tudo. Decanta lá e assou, deca. Igreja, Deus diz para mim e para você nessa manhã: aqueles que estão segurando aquilo que é meu e que é seu vai ter que largar, porque você vai tomar posse da sua bênção. Decanta lá e assou, deca. Você crê, igreja? Você crê? Sabe? Porque a gente precisa. Ó, eu tô com uma camisa aqui, ó, de missões, onde, né? Lá onde eu congrego foi missões, né? E o que esses leprosos fizeram foi missões. Entendeu? Eles foram levar as boas novas. Decanta lá e assou, né? Eles foram abençoar. Eles falaram: não é só para mim, é para eles também. Decanta lá e sai. E nós, como servos do Senhor, nós temos que fazer o id e levar. E dividir, né? Saber que seu irmão tá comendo merda de pombo. E você não conseguir dividir. Apesar que tem muita gente sem empatia, sabe? Sem respeito, sem altruísmo, sem nada pelo próximo. Mas nós temos que ter,
a empatia pelo nosso irmão e nos colocar no lugar deles. Como esses leprosos fizeram, né? E aí continua. As sentinelas à porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabe que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando com certeza eles sairão. Então pegarão e entraremos na cidade. Olha só, rei fraco. É um rei fraco, né? É um rei fraco que não consegue. Tem gente, igreja, que é tão negativa. Tem gente que é tão negativa que não consegue ver a glória de Deus porque não tem fé, tá? Era um rei, vamos dizer assim, um rei sem fé, tá? Um rei sem fé, porque ele não tinha fé mesmo, né? Se tivesse fé, não falava isso, né? O rei sem fé. E diz assim, ó. Olha, não, igreja, não, é muito revoltante o que ele fala, né? Olha, o rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu lhe explicarei que os arameus planejaram. Já tudo ele vê guerra, né? Tem gente que é assim, nossa, não consegue ver a glória de Deus em nada. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e esconderam no campo, pensando com certeza eles sairão e entrarão, e então pegaremos viva e entramos na cidade. Um dos seus conselheiros respondeu: manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino. Olha quantos cavalos restou na cidade: 5. Porque eles comiam os cavalos. Comiam os cavalos. Os jumentos, comia tudo, igreja. Restam na cidade. Meu Deus. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, sim, com toda esta multidão condenada. Por isso, vamos enviá-lo para descobrir o que aconteceu. Então, né, eles enviam. E aí diz assim, no 14: assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei enviou atrás do seu exército. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Decanta lá e assou, decanta lá e sai. Igreja, Deus fez uma situação, decanta lá e sai, para abençoar esse povo, tá? Através da boca do profeta. Alá e assou, decanta lá e sai, né? Então eles fugiram. E mesmo assim, esse povo estava querendo fazer confusão naquilo que Deus já falou. Então o povo saiu e saqueou. O acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendida por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Deus não tinha falado? Hã? Alaiaçou, decanta, alaiaçou, decanta, alaiaçai, né? Que ia ser vendida, aleluia, né? O Senhor não havia falado, igreja, aleluia, ou seja, né? Que esta fome, decanta, alaiaçou, decanta, alaiaçai, ela não ia permanecer, alaiaçou, decanta, alaiaçai. Então, igreja, é demais o que Deus fez. Ah, não, tá certo. Aqui é 5, versículo 6. E aqui, igreja, o que eles fizeram... Meu Deus, eu não sei o que eu fiz, não, pera aqui. E o que esse povo fez, né? Tentando desacreditar na palavra do Senhor. Mas Deus já havia dito, né? No versículo 1, o que Deus usou o profeta Eliseu para falar? Eliseu respondeu: ouça a palavra do Senhor. Se diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, a porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como uma medida de cevada serão vendidos por uma peça de prata. E o que acontece no 16? Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus, assim tanto uma medida de farinha como 2 medidas de
cevada passara a ser vendida por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Decanta lá, só, decanta lá, só. Você vê a igreja, que coisa linda. Quem falou não foi Deus? Aleluia. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Lembra o oficial? Ó, o oficial, ó. O oficial cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Olha só. Mas quando o povo saiu, atropelou junto à porta e morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi em sua casa. Então, ele simplesmente, né, desdenhou das coisas de Deus, né? E ele foi morto, tá? Morreu. Morreu como o profeta havia dito. Aconteceu conforme o homem dissera, o rei amanhã por volta desta hora de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão medidas por uma peça de prata. Então, igreja, Deus falou, tá falado. Tem bênção chegando, você crê? Vamos lá. O oficial tinha contestado o homem de Deus e perguntando, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Olha só, ainda, olha a dúvida, que o Senhor abrisse a comporta do céu, será que isso aconteceria? A questão, igreja, aqui é o desdém, né? Porque às vezes a gente duvida mesmo, tá? Mas a maneira dele falar, do coração desdenhando das coisas de Deus, do que o profeta havia falado. Às vezes você fala assim, ai meu Deus, o senhor tá falando que vai acontecer, não vai acontecer. Deus conhece, gente, tá? Mas aqui é diferente a falácia dele, tá? A fala dele, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido, você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Então, igreja, foi o que aconteceu com ele. Ele viu e não comeu. E aí, no 21 diz assim, e foi exatamente isso que aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Morreu, igreja, tá? Morreu porque simplesmente desdenhou das coisas de Deus. Mas a gente vê, igreja, que a fome aqui em Samaria era terrível. Porque no capítulo anterior, a gente conversou, no capítulo anterior, no 6:25, né, a fome era tão grande que o cerco durou tanto, que causou tanta fome, que uma cabeça de jumento, pensa, uma cabeça de jumento, tá? Chegou a valer 80 peças de prata. E uma caneca de esterco de pombo, 5 peças de prata. Igreja, que coisa nojenta, né? Deus também permitiu ali as escolhas dele, ok? São as escolhas deles. Eles escolheram, né? Servir a Baal, então Baal dá isso que eles gostam, né? Deus permite, porque você falou, se eles não obedecessem, que teria fome, teria seca. Então as bênçãos e as maldições aí. Tá bom? De Deuteronômio 27, 28, ali 29. Vou pegar todo esse contexto aí. Deus abençoe vocês. Tenha uma manhã abençoada, um domingo abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem na paz.